Fala galera, Vinícius aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um exemplo mais prático, né? Desse vídeo aqui que eu vou colocar aqui, ó, esse vídeo que eu postei aqui no canal sobre as diferenças entre o N8N e Flowise e diversas outras plataformas. Só que eu quero trazer hoje de uma forma mais prática para ficar um pouco mais claro isso também. E mostrar também que sim, não, vamos dizer assim, que o N8N não é perfeito e que, vamos dizer assim, que essas plataformas como Flowise e DeFi, elas têm sim seu valor e elas têm, vamos dizer assim, que algumas situações que podem valer a pena, dependendo da situação. Mas que, num geral, eu ainda sou o fanboy do N8N por enquanto. Fechado? Então deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, pessoal, ó, aqui a gente tem, eu montei um fluxozinho bem simplório no Flowise. Coisa simples. Então eu criei um agente conversacional. Eu deixei uma função, esse agente conversacional, o objetivo dele vai fazer conta. É isso. E aí eu criei uma funçãozinha aqui de calculadora. Por quê? Porque lá no N8N o agente também tem a mesma função de calculadora. Então eu criei ele com essa função de calculadora. Coloquei da OpenAI, né, a LLM da OpenAI, coloquei o 4omni e deixei um buffer de memória simples. O que eu quero que vocês consigam entender dentro do conceito sobre Flowise, DeFi, e até mesmo dentro do N8N, vocês precisam entender. Agora, vou trazer aqui para a vida real, né, para os exemplos reais, o que são os agentes. Nossa, Vinícius, mas você já tem vídeo disso, milhares de pessoas já falaram sobre agente. Tudo bem, eu imagino que você tem esse conceito já na sua cabeça fixado. Não tô partindo desse pressuposto que você não saiba nada sobre sobre o que é um agente. Só que o que eu quero que vocês entendam é que essas plataformas, tipo, que eu tô usando de exemplo aqui, a Flowise, todos os tipos, por mais que sejam com nós diferentes, eles são agentes. Eles partem de uma mesma base, de um mesmo princípio. O que vai ter uma diferenciação entre eles são pequenos prompts pré-prontos que as plataformas colocam dentro do nó. Não só prompts, mas como funcionalidadezinhas assim, né, que são feitas através do nó. Mas a essência, a base é sempre a mesma. Eu deixei aqui no ScaleDraw um desenho pronto pra gente. Que é, vamos dizer que a gente está montando um fluxo de multiagentes. Dentro de um fluxo de multiagentes, você tem um dado aqui, né, que está chegando do usuário, a mensagem que o usuário mandou. Você tem um agente que recebe essa mensagem e ele vai, às vezes, executar ou delegar para outros agentes. Só que o que é importante de você entender? Um agente, ele sempre pode executar funções. Uma função é meio que um trigger, né, que a gente chama um disparador que o próprio agente solta quando ele chega numa determinada situação que você impôs para ele. Então, se eu falar para ele, tipo, você precisa, quando chegar no ponto que você precisa calcular alguma coisa, chame a tool, ou se chame a function calcular. E essa function vai abrir uma calculadora. É mais ou menos isso o que, por exemplo, aqui a gente já tem essa function de calculadora. Essa calculadora pronta aqui. Mas isso aqui é uma function. Ele é literalmente um bloco de função que eles criaram lá para colocar e falar assim, olha, quando chegar num ponto que precisar fazer um cálculo, chame essa function. E aí aqui dentro desse agente mesmo, eu vim aqui e eu adicionei dessa forma o prompt, ó. Você é um assistente que tem o foco de realizar cálculos matemáticos simples. Seu objetivo é sempre que a pessoa te passar a conta matemática, aciona a tool calculadora e executar a conta solicitada pelo cliente. Pronto. Aí foi isso que eu passei para ele. Então, nesse caso aqui, eu estou chamando a tool, né, calculadora. Só que quando vocês, por exemplo, eu deixei esse fluxo aqui, ó, a gente tem esses fluxos padrões do Flowise. Quando você tem um supervisor, né, que eles colocam, e você tem vários workers. Vocês podem ver que o nó do supervisor aqui no Flowise, ele é diferente do nó do worker. Porém, o que você tem que entender é que ambos são agentes. Ambos são isso aqui, esse quadradinho que chama outros quadradinhos. É isso que você tem que botar na cabeça sempre. Por que eu quero dizer isso? Porque, por mais que eles tenham, vamos dizer assim, funcionalidades diferentes aqui dentro do nó, vocês têm que entender que todas essas funcionalidades, todas essas coisas que mudam de um para o outro, é basicamente a forma com que o Flowise montou
vamos dizer assim, que os prompts que vão dentro desse nó e os códigos que vão dentro desse nó para ficar de uma forma mais fácil do usuário conseguir entender. Mas, na essência, ele é um agente que, ao invés de ele estar chamando uma calculadora na função, ele tá utilizando um campo de função para chamar um outro agente. Então, quando o Flowise chama um agente, tem um agente e chama outro agente, ele é nada mais que um agente chamando uma função. E, por um acaso, essa função é ativar outro agente. Esse é o conceito que eu quero que vocês entendam. Independente se o nó está diferente aqui dentro do Flowise, quando você está fazendo um agente que chama outro agente, isso é uma função. Da mesma forma que quando um agente chama uma calculadora, isso é uma função. É a mesma particularidade. E é por isso que é importante, eu tô reforçando isso muito, porque é importante que vocês entendam isso. Que a partir do ponto que vocês entendem esse conceito, vocês entendem que vocês conseguem replicar isso independente do software. Porque a essência a essência de um agente, ele vai precisar do quê? Igual esse exemplinho mostra aqui, né? Ele precisa de uma LLM, uma IA que vai estar rodando a informação, algum foco que armazene a memória dessa conversa e um foco que consiga chamar funções. Ponto. Isso que você precisa entender sobre o agente. Né? E claro, ele tem o prompt interno dele. O prompt, né, que são as instruções internas dele. Mas esses são os 3 recursos que você precisa entender. Entendeu isso? Você faz isso no Flowise, você faz isso no DeFi, você faz isso no Langflow, no N8N, qualquer lugar você consegue executar a mesma coisa porque a base é a mesma. Todos eles têm a mesma base, só vai mudar às vezes um pouco a interface. Combinado? Então é isso que eu quero que vocês entendam. E outro ponto que é importante, outro ponto teórico antes da gente executar, que é importante vocês entenderem, o Flowise e o DeFi, a maioria dessas ferramentas, eles podem até ter uma funcionalidade para executar outra coisa que eu vou falar. Mas todos eles funcionam rodando em cima do chat completion. O que é o chat completion? Nada mais, nada menos do que o próprio... Imagina que você está mandando uma mensagem aqui na interface do chat GPT. Quando você manda uma mensagem aqui no chat, nessa interface, isso aqui ele é considerado o chat completion do chat GPT. Quando você faz isso por exemplo, no Sonnet da Cloud AI, quando você faz isso sei lá, no Gemini ou no Llama, todos eles vão estar utilizando a IA nesse modo de entrada de chat completion. Porém, a OpenAI tem um modo que é o Assistant. E o modo Assistant, ele nada mais é nada menos do que o modelo do Chat Completion, só que com um esteroide, vamos dizer assim, né? Ele é super otimizado para funcionar como um agente. Então, ele vai ter menos problemas. Eu vou tratar um vídeo disso na semana que vem. Mas, por exemplo, a forma com que eu prefiro trabalhar nos meus projetos e com que eu ensino na comunidade é utilizando os assistants. Porque os assistants, eles têm diversas vantagens. Por mais ele ser um pouquinho mais trabalhoso para você aprender a infraestrutura dele no começo, ele tem diversas vantagens em cima desse modelo de chat completion. Então, é algo que é importante de vocês entenderem, que todos esses modelos aqui rodam em modo chat completion. E existem algumas formas de você conseguir trabalhar com o Assistant diretamente. E trabalhando com o Assistant diretamente, você vai ter alguns benefícios que eu vou tratar num próximo vídeo na semana que vem. Então, caso você esteja interessado em aprender a fazer isso com o Assistant também, que é uma ótima opção, no primeiro link aqui da descrição vai estar minha comunidade lá. Puta, você aprende do zero. Lá eu também vou ensinar sobre futuramente a parte dos agentes, assim, de N8N, mas o foco mesmo é utilizar os assistants, né? E lá você consegue aprender do zero a montar todos os fluxos, a alterar todos os fluxos, diversas funções prontas. Então, e fora que tem o meu suporte ali, né? Praticamente o dia todo aí durante a semana, para você conseguir tirar dúvidas, e eu ajudo sempre no limite, assim, sempre tudo que dá para você conseguir aprender sem ter dúvidas. Então, acesse o primeiro link, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas voltando, é importante de vocês entenderem esse segundo conceito. Todas essas plataformas utilizam o Completion, tá? Então, quando eu montei aqui o fluxo aqui no Flowise, eu utilizei esse nó do AI Agent do N8N, porque ele utiliza a mesma metodologia, ele também usa o chat completion. Então, esse é o comparativo que eu quero que vocês entendam. Então, agora, sem mais falação, vamos pro exemplo efetivo, né? Executar esse exemplo efetivo.
Então, eu vou executar aqui, eu vou matar o histórico. Eu vou colocar aqui, ó. Quanto é 100 mais 50 dividido por 2? Então aqui, né, se ele for entender as regras de matemáticas, ele tem que fazer a primeira divisão, depois a soma, né? Então você pode ver que ele chamou aqui o calculator, né? Ele chamou a tu, então ele fez certinho aqui, ó. Ele fez primeira divisão, depois a soma, então deu 125. E o prompt que eu coloquei eu já mostrei para vocês. Eu copiei exatamente o mesmo prompt e colei aqui no nosso AI Agent do N8N. Exatamente o mesmo prompt. Então, vou executar aqui exatamente também a mesma entrada. Quanto é isso aqui? Então, ó, com exatamente a mesma entrada, ele também forneceu a mesma resposta para a gente. Então, vocês podem ver que em questão de funcionamento, é o mesmo, é a mesma coisa. A gente tem um bloco central, a gente tem uma LLM aqui, a gente tem uma LLM aqui, a gente tem uma memória aqui, a gente tem uma memória aqui, a gente tem a calculadora aqui e a gente tem a calculadora aqui. Tá? Eu sei que esse buffer memory não é bom usar aqui, nem aqui também, tá? Eu só deixei para exemplo, tá? Não me crucifiquem. Mas é só para vocês entenderem que o funcionamento é igual. O funcionamento é muito similar. Agora, qual que é a vantagem que Flowise leva? Vamos assim, que nas execuções. Na minha visão, a única vantagem que Flowise leva hoje ainda é que você consegue utilizar, quando você for fazer um fluxo de multi-agentes, você consegue fazer tudo dentro do mesmo workflow. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou dizer que tem esse fluxo aqui, onde a gente tem esse supervisor e tem 3 agentes, 3 workers aqui, tá vendo? 3 agentes. Então, é um agente que chama 3 agentes e cada agente executa uma coisa diferente. A vantagem dele, ó, é que é só você interconectar aqui esses agentes nesse mesmo fluxo e tá pronto, né? Eles já deixaram meio que isso otimizado aqui dentro do Flowise. Já no N8N, por exemplo, eu não tenho como chamar, tá vendo? Eu não tenho um botãozinho para chamar outro agente. Então, como eu faria? Eu teria que vir aqui nas tools e chamar um outro agente com as tools. Só que vocês podem ver que não tem nem, por enquanto, não tem nenhuma tool que chame outros agentes. Então, qual é a forma que a gente tem de fazer isso? A gente tem que vir aqui no call N8N Workflow Tool, e aí aqui você vai colocar a descrição, ó, chame essa função quando chegar na etapa tal do fluxo, tal, ou quando for para executar tal coisa, tal tipo de ação, pronto, você vai criar aqui, e aí você vai ter que criar um outro fluxo aqui do N8N, vai ter que criar um outro fluxo do N8N que vai ser chamado. Aí esse outro fluxo vai ser chamado, e aí aqui nesse outro fluxo, quando ele for chamado, tipo, when called by another workflow, aí você vai vir e vai colocar, por exemplo, um outro agente aqui dentro. Então, esse agente está chamando esse agente dessa forma. Então, acaba tendo, vamos dizer assim, que se você tiver que ter um fluxo, você tem 30 agentes, você acaba tendo uma defasagem, às vezes, para conseguir enxergar um parâmetro geral dentro do mesmo workflow. Essa é a desvantagem do N8N hoje, na minha visão. Porém, até essa desvantagem, na minha visão, acaba tendo uma pequena vantagem, que é quando você tem diversos workflows segmentados no N8N, você tem essa funcionalidade aqui, que você pode vir sempre no primeiro fluxo e clicar nesse lapisinho. Então, aqui você consegue simular uma entrada. E aí você consegue ficar fazendo uma simulação de entrada para aquele agente em específico. Quando chegar esse tipo de mensagem para esse agente, você tem que fazer tal coisa. E aí você pode ficar reexecutando com esse exemplo fixo. Quando você vem aqui no Flowise, essas coisas, você tem que, às vezes, reexecutar o processo até chegar naquela parte novamente. Isso acaba sendo um pouco trabalhoso, né? Então, você conseguir trabalhar dessa forma também é algo que acaba tendo um ganho. Mas, no geral, você conseguir enxergar o fluxo por completo aqui é mais interessante, realmente. Porém, o Flowise ele tem a grande dificuldade que eu acredito que eles vão trabalhar muito aí ao longo do... Não Flowise, gente, lembre-se, eu tô falando Flowise, mas é todas essas plataformas, DeFi, Flowise, Langflow, todas essas vão trabalhar para conseguir chegar num patamar do N8N no aspecto de funcionalidades. Por quê? Essas ferramentas hoje, elas são ótimas para você fazer agentes, para você fazer a parte de IA. Se você tiver que fazer alguma coisa que não seja funcionamento de IA
e que não tenha pré-pronto aqui, você acaba ficando refém de, por exemplo, chamar um webhook. Aí esse webhook você vai receber aqui no N8N para desenvolver a funcionalidade no N8N para devolver essa funcionalidade para o Flowise. Sim, para mim eu não vejo, realmente não consigo ver melhoria em você conseguir você utilizar e acabar tendo que fazer todo esse processo, né, hoje, porque quanto mais sistemas você tem que ficar fazendo remendado em vários sistemas, mais chance de dar problema você tá dando, né? Então, essa é a minha visão sobre isso. Mas eu tenho certeza que tanto o Flowise quanto o DeFi, essas plataformas vão trabalhar muito para melhorar essa questão de ferramentas. Porém, é aquela questão, o N8N está no mercado desde 2018, 2019. Então, é uma plataforma, querendo ou não, já tem 5, 6 anos, né, de mercado aí. O fator dela ter esse tempo já faz dela uma plataforma, vamos dizer assim, que está muito à frente das outras, nas questões de funcionalidades e esse tipo de coisa. E ela hoje é uma das maiores plataformas que existem dentro desse nicho. Você vai ter competindo com ela Zapier, Make, talvez o BotPress, de cabeça que eu consigo lembrar são essas. Então, é muito importante vocês entenderem isso também. A base vamos dizer assim, de clientes que existem do N8N hoje também é muito grande. Quando a base é grande, você vai ter mais conteúdo sobre isso na net para pesquisar quando tiver problema, quando você tiver que desenvolver alguma coisa. Então, esse tipo de coisa também afeta bastante a performance de como você quer trabalhar, como você tem que resolver, às vezes, um problema que você está tendo. Então, acho que no geral era isso que eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar para vocês que assim, a funcionalidade base é a mesma nos dois. E que eles têm, vamos dizer assim, que pequenas coisas assim. Um é melhor que o outro, né, em algumas coisas. Mas num saldo geral eu ainda prefiro o N8N, principalmente porque eu não trabalho nem com esse nó, que nem eu falei. Trabalho com a parte da conexão direto nos assistants, que é mais eficiente. Mas, por exemplo, aqui dentro do N8N você tem até mesmo outros nós, tá? Você tem outros nós que tem muita gente utilizando, que é, por exemplo, esse nó de Sentiment Analysis. Entenda, esse Sentiment Analysis também é um agente. Ele é um nó, um prompt que eles desenvolveram, otimizado para identificar o sentimento do cliente. Então você coloca um nó, né? E você tem as saídas. Então imagina, ó, é a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é um agente, isso aqui é um agente. Aqui, chat model. Aí, nesse caso, ele não tem memória. E as tools que você pode adicionar aqui, na verdade, ele tem 3 tools fixas. Então, ele vai chamar uma dessas 3 tools de acordo com a análise de sentimento que ele fizer. Então, esse tipo de nó, esse tipo de coisinha, é algo que o N8N já está trabalhando e já está trazendo esse tipo de facilidade, porque é simples de implementar e tal. Então, eu acredito que o N8N vai avançar, e quando ele avançar o suficiente para conseguir ter todos os fluxos, vamos dizer assim, de agentes e fazer multi-agentes na mesma tela, aí vai apertar o cerco para essas outras plataformas, na minha visão. Bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E na descrição vai estar o link da minha comunidade fechada, tá o link da minha comunidade aberta também, comunidade gratuita. Lá eu tento sempre também ajudar o pessoal a tirar algumas dúvidas que o pessoal vai tendo, seja dos vídeos, seja às vezes de coisas do dia a dia. Tento sempre ajudar também. E é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.